Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre filosofia, no caso sobre o grande filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau, o autor da obra O Contrato Social, que vai ser o que eu vou abordar ao longo deste vídeo. Eu dei umas pesquisadas também sobre algumas análises da obra, para me ajudar aqui a conseguir explicar um pouquinho melhor. Eu vou falar sobre os principais conceitos da obra e um resumo, assim, uma visão geral sobre ela. Não vou falar sobre ela inteira e sobre cada detalhe, mas eu espero conseguir dar uma breve visão aqui para vocês. Essa obra é de extrema influência, de extrema importância para a filosofia política, e o Rousseau ele vai buscar responder as questões como que uma sociedade deve se organizar e se constituir para garantir a liberdade para as pessoas, mas também uma sociedade bem organizada, para que seja uma sociedade justa. Aí ele cria a teoria de que a resposta está no contrato social. A sociedade criou um contrato, um acordo, um pacto social. Um pacto social baseado na vontade geral e com soberania popular. Ou seja, já vou responder a esses dois conceitos agora, logo no início do vídeo mesmo. A vontade geral, ela é a vontade que visa o bem da comunidade, onde a gente pensa no que é bom para a sociedade como um todo, como se a sociedade fosse um corpo, né? Um corpo social. Então, a vontade geral é quando a gente tem escolhas e decisões e vontades que pensam no que é bom para a sociedade mesmo, o seu bem comum. Já a vontade de todos, que é um conceito bem diferente de vontade geral, se trata de a união de cada vontade individual. Ou seja, a vontade de todos é: eu tenho uma vontade, que eu tô pensando em mim, nessa vontade que eu tenho. Mais egoísta mesmo, mais individualista, eu penso na minha vontade, no que eu quero. Aí, tal pessoa pensa no que ela quer, e a outra pessoa pensa no que ela quer também. A gente junta tudo isso e forma a vontade de todos. É a vontade de todas as pessoas ali. Já a vontade geral é em geral mesmo, a vontade para a sociedade, para o bem comum. Então, o contrato social ele foi baseado justamente na vontade para o bem comum, em escolhas e decisões visando o bem do corpo social. Não foi visando o bem de cada pessoa individualmente, foi pensando justamente do que é melhor para a sociedade ali, como se a sociedade fosse o corpo social. E a soberania popular, que eu tinha mencionado antes, é que o contrato social, ele garante que a soberania está no povo, ou seja, a autoridade está justamente nas pessoas ali, em cada pessoa tem a participação política. Ele defende a participação política das pessoas. Então a soberania, ela não está no Estado ali, não tem uma pessoa detentora de toda a autoridade, mas sim o povo que constitui, né, que tem a soberania popular. Justamente por eu ter falado anteriormente, lá no começo, que Rousseau é um filósofo iluminista, nós vamos ver ao longo da sua obra pensamentos iluministas, ou seja, Rousseau a todo custo ele defende a liberdade, igualdade e até mesmo uma fraternidade ali. Então, vamos ver que Rousseau ele critica a todo custo a escravidão. Fala que a partir do momento em que houve a propriedade privada, surgiram vários problemas, porque ela gerou a desigualdade social. Então, vamos ver aqui a primeira frase do livro, que logo no capítulo 1, né, lá no livro 1, no primeiro tópico, o assunto primeiro deste livro, ele fala a seguinte frase: o homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. Ou seja, Rousseau está questionando a origem da ordem social e a legitimidade de qualquer autoridade que não se baseie no consentimento. Ele fala que a gente nasce com liberdade, o homem nasce livre, mas a sociedade ali, uma sociedade sem organização, uma sociedade sem pacto social, ela acaba corrompendo o homem, ela acaba criando problemas e o homem acaba se tornando meio que preso, mesmo que ele nasce livre. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso quando a gente vê o que o Rousseau falou sobre a escravidão. Ele questiona muito a legitimidade, ou seja, se realmente tem poder, se realmente tem autoridade, né, o senhor de escravo sobre o seu escravo, por exemplo. Por quê? Resumidamente, ele fala que força não gera autoridade. Força, ela não tem legitimidade, porque sem consentimento não tem uma verdadeira autoridade. Ou seja, não adianta eu sou uma pessoa mais forte aqui, eu vou lá e me sobressaio, e aí eu acabo mandando em todo mundo aqui, me sobressaio
Tipo, o pessoal que tá me obedecendo, eles estão me obedecendo por medo, porque eles temem a mim, eles me obedecem ali por dever, e não por escolha, e não porque eles me admiram, e não porque eles consentiram com o ato de me obedecer. Então, a qualquer momento, se uma pessoa mais forte do que eu aparecer, essa pessoa vai tomar o poder de mim, por exemplo. Então, a força, ela não gera realmente um poder de verdade, a força, ela não tem legitimidade. Por quê? A qualquer momento pode chegar alguém mais forte do que eu, e também porque as pessoas não consentiram em me obedecer, elas simplesmente me obedecem, elas simplesmente são dominadas porque elas devem, né? Por questão de sobrevivência. Então, Rousseau fala que a liberdade é inalienável. Primeiro vamos por partes. O que significa alienar para o Rousseau? Alienar para ele é dar, trocar ou vender, né? É dar ou vender. Ou seja, pensando aqui no contexto, a gente não pode vender, a gente não pode dar, a gente não pode trocar a nossa liberdade. Pensando assim, a nossa liberdade ela é inalienável, não se pode alienar a nossa liberdade. O escravo não pode vender a sua liberdade, que é um direito dele como ser humano, por, sei lá, R$100. Então, ele questiona muito a origem ali, né, e a legitimidade da escravidão. Ele fala que não funciona, ele não concorda nem um pouco. Porque para ele, a liberdade é um direito que o homem nasce com ele. E não se pode alienar a liberdade a nada. Assim, então, respondendo aquela frase famosa de que o homem nasce livre e a todo momento encontra-se sob ferros, é justamente ele questionando ali o porquê que um homem que nasceu livre se encontra sob ferros, né? Por que um homem que nasce livre se torna escravo de alguém? Aí no tópico 2 do livro 1, Rousseau vai buscar entender as ordens sociais, né? Ele fala que a primeira ordem social é a família. As crianças, elas apenas permanecem ligadas ao pai o tempo necessário que dele necessitam para sobreviver. Assim, o laço natural com a família, então Rousseau ele fala que o laço que as pessoas têm com a sua família é meio que por sobrevivência também, por uma necessidade ali. Então, às vezes, quando elas crescem, elas vão embora. Rousseau fala, então, que a família é o primeiro modelo das sociedades políticas, onde o pai representa o chefe, que comanda as coisas. E os filhos que obedecem, que são submissos ao pai, né, submissos ao seu chefe, são o povo. Só que aí, no caso, os filhos, eles alienam, eles trocam essa liberdade por utilidade, por necessidade ali, porque o pai, ele cuida dos seus filhos. Então, os filhos, eles não são totalmente livres com os seus pais, com o seu pai, porque o pai cuida dele, ele supre as necessidades dos filhos. E o que compensa esse trabalho que o pai tem é o amor que ele tem pelos seus filhos. Já para o chefe de Estado, o que compensa esse trabalho que ele tem, cuidar do povo, por exemplo, é o seu prazer por comandar. Um chefe de Estado, ele não tem amor pelo seu povo, ele tem prazer por comandar. Aquilo que eu tinha falado antes, sobre que uma força, ela não dá realmente poder a alguém, é quando o Rousseau está falando sobre o direito do mais forte, no tópico 3, que ele fala do direito do mais forte. O mais forte nunca é assaz forte para ser sempre o senhor, se não transforma essa força em direito e a obediência em dever, que é exatamente o que eu tinha falado antes. Essa frase é o que eu tinha falado antes sobre a força não ter realmente um poder legítimo sobre as pessoas, porque as pessoas acabam obedecendo elas por dever e não porque elas simplesmente querem obedecer. Uma frase que na hora que eu tava lendo eu pensei é que obedecer é diferente de você ser forçado a obedecer. Resumindo essa linha de pensamento, a gente obedece porque eu escolhi obedecer. É diferente de quando alguém me força a obedecer e eu não tenho escolha de não obedecer. Na verdade, a gente não tá obedecendo, é um dever. Rousseau também, ao longo da sua obra, ele critica muito o absolutismo. Ele critica os abusos do rei, os poderes do rei, por exemplo. Ele critica muito a monarquia, principalmente monarquia absolutista, porque ele fala que é algo absurdo e é contrário ao direito natural. Então, não é uma organização política justa, porque é contra basicamente muita coisa que ele prega de justiça, igualdade, vontade geral e soberania popular, porque no caso de uma monarquia, a soberania é do monarca e não do povo. Ele também fala sobre guerras, que em guerras a luta ali não é uma relação de homem para homem, mas sim de
nação contra nação, de Estado contra Estado. Então, por exemplo, tá os Estados Unidos lutando contra o Brasil. A guerra não é contra o cidadão norte-americano contra o cidadão brasileiro. A guerra é contra o país, né? Estados Unidos contra o país Brasil. No caso, ele fala que em uma guerra a relação é de Estado contra Estado e não de cidadão contra cidadão. Rousseau defende a razão a todo custo. Ele é um filósofo racionalista. Então, ele fala que a gente tem que ser racional nas nossas atitudes também. Tanto é que a gente pode ver isso em toda a sua constituição do contrato social. Um contrato social ele não é baseado na vontade de todos. Justamente porque é mais racional, né, você pensar no que é bom para o todo, para a comunidade ali, do que pensar somente para o que é bom para algumas pessoas. Isso é racional. Isso é justo. Então, logo lá no tópico 5, ele vai falar sobre a necessidade de criar um convênio, de criar um acordo ali entre a sociedade. Que ele fala também uma grande crítica ao despotismo, né? Uma grande crítica à monarquia, conforme eu falei. Ele fala que sempre tem uma grande diferença entre submeter uma multidão e reger uma sociedade. Ou seja, é diferente você controlar uma grande multidão, um grande número de pessoas e de você realmente organizar uma sociedade. Então, ele vai dizer que é preciso encontrar uma forma de associação que defenda e proteja de toda a força comum a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual cada um, unindo-se a todos, não obedeça, portanto, senão a si mesmo, e permaneça tão livre quanto anteriormente. Tal é o problema fundamental cuja solução é dada pelo contrato social. Essa frase eu acabei de ler direto no livro e resume basicamente a ideia do contrato social. Ele fala que as cláusulas desse contrato são de tal modo determinadas pela natureza do ato e elas jamais foram formalmente enunciadas. Ou seja, é necessário criar um contrato social. E esse contrato a sociedade criou, não foi ali a sociedade se juntou e falou, vamos criar um contrato aqui, assinando, escrevendo ali. Não, ele pensa que a sociedade foi ali, ao longo do tempo, criando esse acordo. Não necessariamente um acordo escrito, com burocracia, né, algo formal. Mas foi criado um acordo entre a sociedade, onde as pessoas elas abdicam das suas liberdades individuais, do seu estado de natureza, e elas passam a ter a liberdade civil, e elas entram no estado civil. Ou seja, antes o homem ele se encontrava com liberdade de natureza, com liberdade que ele tinha no seu estado de natureza, que era antes do pacto social, antes do contrato social. E ele antes era movido por instinto e pela força. Age por impulso e pela sua capacidade de obter o que deseja, apenas pensando na sua própria vontade, na sua própria força. Então, ela era ilimitada, essa liberdade que o homem tinha antes do contrato social. Ela não tinha leis antes, não tinha regras, não tinha nem moralidade para ver o que era justo, o que era certo, então não tinha ordem. Então, a liberdade de natureza é a liberdade onde não tem ordem. É uma liberdade movida pelos interesses individuais, uma liberdade ilimitada, sem limites. Porque não tem nada que restringe as ações de uma pessoa. Porém, a liberdade de natureza, ela é perigosa e ela é insegura. Porque, apesar dela ser ilimitada, essa liberdade é precária. No estado de natureza, não tem garantia de que os direitos de cada cidadão serão respeitados. Na verdade, nem há cidadão, né? Porque não foi constituída ainda uma organização social. Então, cada indivíduo não tem seus direitos previstos e garantidos, porque é tudo baseado no instinto, na força e nos desejos próprios de cada um. Então, a liberdade natural, apesar dela ser limitada, ela é perigosa e insegura porque ela é baseada no instinto e na força, porque não tem nada que garante realmente os direitos de cada um. Por exemplo, uma pessoa mais fraca, ela acaba às vezes não tendo tantos direitos quanto uma pessoa mais forte no estado de natureza. Um exemplo de liberdade de natureza é comparar o ser humano a um animal na natureza. Vale ressaltar também que no estado de natureza o homem ele é bom, porém, justamente por ele ser movido aos seus interesses individuais,
em se encontrar ali numa sociedade com propriedade privada marcada pela força e por desejos e interesses próprios, o homem acaba se corrompendo ao longo do tempo. E há a necessidade de um contrato social para organizar aquela sociedade. E justamente ali que entra a liberdade civil. É a liberdade pós-contrato social. É a liberdade quando o homem se encontra no estado civil, por meio do pacto social. O homem, ele então renunciou à sua liberdade natural e ilimitada, ganhando então a liberdade civil, que é limitada pela vontade geral. A vontade geral, que eu tinha explicado antes, ela é expressa nas leis, ela é expressa justamente no contrato social, porque o contrato social, ele foi feito pela vontade geral, ou seja, uma vontade de interesse coletivo que pensa no bem da comunidade. Então, o contrato social, ele foi feito pela vontade geral, e essa vontade geral é expressa, por exemplo, nas leis. E a liberdade civil, que é a liberdade pós-contrato social, ela é garantida, ela é prevista ali justamente no contrato social e nas leis ali do contrato social, por exemplo. Então, essa liberdade civil, ela é quando o homem se encontra no estado civil, que é pós o contrato social. O homem, ele se submete ao contrato social. Então, ela é limitada pela lei. Essa liberdade civil, ela não é uma liberdade de fazer o que quer, por interesse próprio, não egoísta, não, é pensando na comunidade. A gente faz o que a lei permite. As leis que expressam a vontade geral, a vontade da comunidade, ela visa um bem comum, garantindo segurança e justiça para todos. Então, essa liberdade civil, ela é garantida pela sociedade, que, diferentemente da liberdade natural, que é precária, onde a sociedade não garante liberdade, é tudo movido por força e instinto, como se realmente fossem animais, a liberdade civil, ela é acompanhada justamente por leis ali, né, pelo contrato social, que garante realmente essa liberdade civil, que também é acompanhada pela propriedade, porque ali o Estado civil, ele transforma a posse em propriedade, porque antes, no estado de natureza, o que eu tenho é ali marcado como que eu tenho, por posse, é meu, por força. Mas, quando a gente entra no estado civil, que é algo melhor, sob um contrato social, as posses se transformam em propriedades privadas, garantidas pela lei. O que o indivíduo possui é legitimamente seu, ou seja, tem algo que garante que realmente o que eu tenho é meu. Não é somente mais o meu instinto, a minha força que garante que aquilo lá é meu. Não, a minha posse transformou em propriedade por meio justamente de leis e de um contrato social. Tem algo que legitimiza as minhas posses, transformando elas em propriedades. A comunidade protege as minhas propriedades. Um exemplo é um cidadão que pode se locomover livremente, expressar suas opiniões, logicamente que opiniões dentro das leis, e ter a sua propriedade protegida pelo Estado. Ele não pode, por exemplo, roubar ou agredir, nem matar, por exemplo. Mas ele tem segurança para andar na rua, ele tem essas propriedades garantidas e seguras. Ainda no Estado Civil, tem outro tipo de liberdade. Além da liberdade civil, tem a liberdade moral, que é uma liberdade mais suprema, é a mais elevada de todas, para Rousseau. Ela é alcançada também no Estado Civil, mas ela não é somente você obedecer às leis, não é somente você fazer as coisas porque você tem que fazer obedecendo ali, mas é quando o ser humano ele passou a entender que ele tem que pensar na comunidade. Então não tem algo ali obrigando ele a fazer o que é certo. Ele mesmo faz o que é certo porque ele já entendeu. Então não tem nada mandando nele, mas ele mesmo se manda, mas porque ele não é mais um indivíduo egoísta e não é mais um indivíduo que precisa ser mandado. Ele mesmo entendeu que ele precisa pensar na vontade geral e não na vontade de todos. Então, a liberdade moral, ela é por obediência à lei que se prescreve a si mesmo. Não é por impulso e nem por algo mandando nele, não é nem por coerção de algo externo. Mas é por senso de dever e de acordo com a razão e moralidade que se alinha com a vontade geral. Então, a liberdade moral, ela é marcada por autonomia
ela é marcada por autocontrole e ela realmente é a liberdade verdadeira, que, segundo Rousseau, o impulso do puro apetite é escravidão e a obediência à lei que se prescreve a si mesmo é liberdade. A liberdade de ser verdadeiramente humano, de transcender o mero instinto e agir por escolha consciente e racional. Ou seja, o indivíduo ele pertence ali à vontade geral. Então, ele entende que ele tem que pensar no bem para todos. Ele não pensa só no que ele mesmo quer, porque ele acaba sendo escravo dele mesmo. Ele pensa no que é bom para todos. E ali, ele está realmente sendo livre, porque não tem nada que manda nele e ele não vai mais ver um meio egoísta. Ele realmente vai ver um meio justo. Então, essa é a verdadeira liberdade, a liberdade moral, onde o ser humano é movido por razão, moral e autocontrole. Rousseau, ele reconhece a dificuldade em criar leis e por isso também que ele fala que precisa ter a figura de um legislador, uma pessoa que vai criar as leis e vai reconhecer as leis, que vai elaborar essas leis, garantir as leis. Uma pessoa que tem grande conhecimento, que é muito sábia, que é uma pessoa extraordinária, quase divina. Tem uma analogia em que o legislador é o mecânico que faz as leis, mas o povo é quem faz as leis funcionar. O povo também ele divide os tipos de leis em leis políticas ou fundamentais, leis civis, leis criminais ou leis morais, também chamadas de costumes e opiniões públicas. Ainda sobre contrato social, eu vou ler uma grande frase. Cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sob a suprema direção da vontade geral, e recebemos, enquanto corpo, cada membro como parte indivisível do todo. Ou seja, é que eu havia falado antes, que cada uma das pessoas, elas se submetem ao poder e à direção da vontade geral ali do contrato social, onde vai haver autoridades, né? Mas ali nós, como corpo social, como corpo político, nós vamos também ter muitos direitos em troca. E a gente vai ter mais segurança, mais justiça, e a gente se torna um corpo social. Então, as pessoas, elas deixam de ser indivíduos quando elas entram no pacto social. Ali forma, então, o corpo social. A sociedade se torna um corpo unido. A partir do contrato social, forma-se, então, um corpo social. A sociedade, ela se une e é como se fosse um corpo ali. O corpo social. Quando os indivíduos, né, estão juntos ali, tendo participações, decisões, desenvolvimentos políticos, forma-se o corpo político, também conhecido como Estado, quando está ativo, ou seja, funcionando, e quando o Estado está deliberando, ou seja, mandando, é chamado de soberano. E em relação a outros corpos políticos, o Estado é chamado de potência. Os associados ao contrato social, individualmente, são chamados de cidadãos, participantes da autoridade soberana, ou seja, cada pessoa ali como indivíduo perante o contrato social é chamado de cidadão, o indivíduo ali é chamado de cidadão, enquanto quando a gente está sujeito às leis do Estado, nós somos chamados de súditos. Apesar de Rousseau falar que a propriedade privada ela garante desigualdades, ele também defende a segurança e a proteção dela no contrato social. Enfim, gente, esse foi o vídeo, espero que tenha te ajudado. Eu tentei ser bem direta e resumida, então qualquer dúvida pode mandar aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar e te responder. E obrigada por ter assistido até aqui. Tchau, tchau!